No versículo 18, peço que todos estejam lendo comigo. Versículo 18 diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Esse versículo é um dos que mais dá problemas, né? As irmãs já olhando, no risado. A Bíblia diz, Paulo começa então a tratar dos problemas familiares e os problemas em conjunto. Então Paulo ele começa cada um dando instruções para cada integrante, tem para todo mundo, tá, gente? Não é só para um, para outro, tem para todo mundo. Só não tem para o animal de estimação aqui porque não vinha ao caso. Mas tem para todo mundo da casa, tem até para o escravo, que na época era um serviçal que na grande maioria vivia dentro do lar, então tinha um contexto familiar. Então Paulo ele começa orientando as mulheres e diz para que as mulheres sejam submissas a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Essa é uma palavra que muitas vezes, e principalmente nos dias de hoje, é muito mal entendida, a palavra submissão. Chega a doer o coração, não chega? Submissão. Mas o que é submissão? Será que submissão é eu ser escrava do meu marido? Será que submissão é eu ser menor ou inferior ao meu marido? Será que é isso? Não tem nada a ver com isso. A palavra submissão no grego significa upostasso, que significa isso. Atitude voluntária de ceder e cooperar para carregar uma carga. Ponto final. Atitude voluntária, não por imposição e não por briga ou grito, voluntária de ceder em algumas partes para cooperar e ajudar o seu marido a carregar alguma carga. Nós vemos em Gênesis que Deus ele criou Adão e depois Eva, e ele disse o que quando ele criou Eva? Farei para ti uma auxiliadora. Exatamente isso. A mulher ela é uma ajudadora, ela não é menor do que o homem, ela não é inferior ao homem, todos nós estamos em pé de igualdade perante Deus. O homem ele não está num degrau acima da mulher, não. Embora muitas civilizações e sociedades passadas tentaram implantar isso na cabeça das pessoas, que o homem era maior, inclusive na época de Paulo, onde era um contexto patriarcal, onde a mulher ela não poderia ser vista conversando com um homem desconhecido na rua, dependendo da situação, ela poderia até correr risco de morte. Não é isso. Paulo entendia muito bem isso, ele disse, olha mulheres, sejam submissas ao seu marido, porque o que estava acontecendo na igreja de Colossos? As irmãs estavam tomando o lugar dos maridos e estava criando uma confusão dentro da sua casa. O que é interessante que nós temos que perceber é que Deus estabeleceu a família com uma ordem. Repitam comigo, ordem. Deus estabeleceu essa ordem. Não foi eu, não foram ninguém, não foi Paulo que estabeleceu. Deus estabeleceu uma ordem dentro da sua casa. E essa ordem ela tem que ser respeitada, porque se a ordem ela é quebrada, acontecem os problemas, isso é normal. Então Paulo começa dizendo, então mulheres, se submeter ao marido de vocês não é ser menor do que o marido de vocês, não é ser escrava do marido de vocês. Não senhora, não é isso. Mas juntamente com o seu marido cooperar para que a família fique bem. Junto com o seu marido cooperar para que todas as coisas saiam da melhor forma. É isso que é se submeter, todos estarem numa mesma visão, remando para o mesmo lado. A palavra de Deus diz, como andarão juntos se não estiverem de acordo? É entrar no mesmo acordo de pensamento e atitude, na base do diálogo, na base da conversa. Nada imposto, porque submissão é voluntário. A mulher ela tem que entender a palavra de Deus, orar a Deus para que ela seja submissa, e não imposto à base do grito e na base de bater na mesa. Não é isso. Hoje em dia nós vemos que, em resposta de muitas civilizações, de muitas sociedades machistas, o que surgiu hoje? Não hoje, mas há já um bom tempo, né? E infelizmente o feminismo ele tem deturpado muita coisa. Assim como o machismo é um pecado, o feminismo também é. Pregando o empoderamento da mulher, que ela tem que ser A, B, C ou D dentro da sua casa. Não, ela tem que ser o que Deus instituiu que ela seja.
Ela não tem que ser nada mais, nada menos do que Deus instituiu para ser. O homem não tem que ser nada mais e nada menos, ele tem que fazer o seu papel. Lembrando que nós somos uma família e todos nós temos o nosso papel dentro da nossa casa. E se cada um cumprir a sua, diante da palavra de Deus, as coisas caminham melhor. A mulher que ela é submissa ao seu marido, ela entende uma coisa. Leiam comigo de novo o versículo 18. Mulheres, sujeitem-se a seu marido, cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Esse é o principal motivo para você se submeter ao seu marido. Não porque ele é bonzinho demais, ou ele é pão duro, ou ele compra coisas para você. Não precisa olhar para ele que está do lado. Você não tem que se submeter ao seu marido por causa dele. Você tem que se submeter ao seu marido como quem está no... Então, se submeter ao seu marido é a atitude de uma mulher crente. Se submeter ao seu marido é uma mulher que entendeu o Evangelho. É uma mulher que entendeu o propósito de Deus para a sua vida e para a sua casa. Então o principal motivo, como Paulo diz antes, porque Paulo sabia que ele estava tratando de um assunto polêmico, ele fala, façam tudo como quem está no Senhor. Você não faz nada para as pessoas, você faz para Deus primeiramente. E se você é submissa ao seu marido, automaticamente você é submissa a Deus. Automaticamente. Porém, se você não é submissa também ao seu marido, você não está sendo submissa ao que a palavra de Deus diz. É natural. Mas a submissão ela tem um limite. Primeiro nós estamos aqui falando em obedecer a Deus e caminhar na vontade de Deus. A sua submissão ao seu marido tem um limite. Desde que a submissão ao seu marido não seja desobedecer alguma ordem de Deus. Aí você não tem obrigação nenhuma de ser submissa ao seu marido. Porque primeiramente você tem que ser obediente à palavra de Deus. Se o seu marido é crente, se o seu marido caminha com você e ele tem uma visão cristã, amém. Se não, você tem que ser submissa ao ponto que não venha contrariar alguma coisa que a Bíblia diz. Porque como Pedro disse quando ele foi interrogado, mandando que parasse de pregar Jesus, ele disse, para mim é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiramente na sua vida e na minha e na de qualquer um, obedeça a Deus. Se é para ser submissa até um ponto, seja, faça a sua parte, faça o melhor para o bem comum, para o bem da sua família. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Quando não existe uma ordem estabelecida dentro do seu lar, onde cada um cumpre o seu papel, a casa ela cai, a ruína chega. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo tem atacado as famílias hoje, colocando ideologias, ideias dentro da sua e da minha casa, que nós não podemos aceitar porque contraria a palavra de Deus.